Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nós iremos aqui para a explicação da nossa página 9 do livro didático de matemática, tá? Então, nós estamos aqui vendo como que nós fazemos para calcular uma situação, problema que envolve fração, tá? Então, essa primeira, a prof já havia explicado em aula, mas eu vou retomar, tá? A Laura é uma professora de uma escola de inglês, tá? E ela deduziu, ela percebeu que 1/3 da turma dela são de meninos, tá? Nessa situação, o total representado por todos os alunos de Laura deve ser dividido por 3 para que ela possa calcular quanto é 1/3, tá? Então, aqui, em uma turma de 15 alunos, tá? Eu preciso saber quanto que é 1/3. Então, aqui, eu faço o total 15 dividido pelo denominador da fração, que é 3. Tá? Então, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Após calcular quantos são os meninos da turma, pinte a quantidade de bonequinhos desenhados. Então, nós calculamos que 1/3 dos meninos, tá? É a mesma coisa que 5 meninos. Então, eu vou vir aqui e vou pintar 5 bonequinhos. Ok? Então, assim, lembrem-se, quando eu tenho uma situação, problema envolvendo fração, o primeiro passo é pegar o total e dividir pelo denominador da fração. Ali no problema da Laura, nós dividimos por 3, porque o denominador da fração é 3, ok? Aqui é uma outra situação, problema. Nós temos aqui a situação, problema da Giovana. A Giovana é uma artesã que fez estes vasos de cerâmica para vender em uma feira, certo? No primeiro dia de feira, nós temos aqui um dado importante. Destes vasos aqui, que no total são 20 vasos, tá? A Giovana, ela vendeu 1/4, tá? Então, eu preciso saber quantos vasos ela vendeu no primeiro dia. Quantos vasos, né, correspondem a 1/4 dos vasos, né? Considerando que o total dos vasos são 20. Então, eu venho aqui. 20, tá? Dividido por 4. Prof, da onde você tirou este 4? Né? Este 4 é aqui do denominador da fração, que corresponde a 1/4, tá? Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Quantos vasos Giovana vendeu no primeiro dia? Giovana vendeu no primeiro dia de feira 5 vasos, tá? Então, assim, toda pergunta exige uma resposta. No seu livro depois, você responde, né, com palavras também. Aqui a prof não vai fazer porque eu não consigo, tá? Depois de mais 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. Então, aqui eu preciso saber, né, quantos vasos ela levou de volta para casa. Então, aqui, ela tinha o total de 20 vasos, certo? E aí, eu quero saber quanto que é 1/10 desses 20. Então, eu venho aqui e divido pelo denominador, que é 10 da fração. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 10 é 20. Para 20, nada. Então, nós temos aqui um dado importante. Giovana levou de volta para casa 2 vasos, tá? Considerando que ela levou de volta para casa 2 vasos, qual a fração dos vasos que ela vendeu, tá? Então, aqui nós temos que o total dos vasos, que é 20, foram divididos por 10 partes iguais,
tá? Então, a fração que neste momento, tá? Corresponde aos vasos que ela vendeu, a gente percebe que tem como denominador 10. Considerando que 20 vasos foram divididos em 10 partes, tá? Eu preciso saber o seguinte: quais foram as partes que foram vendidas? Tá? Então, o total de vasos foi dividido em 10 partes iguais e a fração que interessa nessa resposta obtida é tirando uma parte das 10 partes. Tá? Então, qual é a fração de vasos? Tirando uma parte das 10 partes, né, eu vou ter 9 décimos. Então, a fração de vasos que ela vendeu foi 9 décimos. Por que 9 décimos? Porque o total de vasos foi dividido em quantas partes? 10 partes, ó. 10 partes, de acordo aqui com o dado da questão B. Tirando uma parte de 10, 10 menos 1, 9. Por isso, 9 décimos. Ok, meus amores? Então, agora nós iremos para a página 10. Ok? Lá na página 10, então, nós já fizemos a página 9, tá? Lembrando, tem dúvida? Anota para prof, não tem problema. Nós temos aqui a questão 11, tá? Com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3 décimos desta quantia, tá? Para repor o material. E o restante, o que ela fez? Ela poupou, ela guardou, gente. Ela guardou no banco, né? Giovana é muito certa. Quantos reais ela depositou? Então, aqui eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho aqui um dado importante, que ela usou o quê? 3 décimos. Eu não vou conseguir aqui, ó, fazer assim. Ela usou 3 décimos da quantia só. Então, aqui eu tenho um dado importante. Considerando que ela arrecadou R$ 2.400, eu quero saber quanto que são 3 décimos. Então, eu pego os R$ 2.400 primeiro e divido por 10. Porque eu sempre divido o denominador. Então, aqui, divido por 10. 2.400 dividido por 10 dá aqui, ó. Dá 240. Ok? 240 vezes 10, 2.400. 2.400 para 2.400, não. Meus amores, é interessante que vocês percebam. Em sala, a prof faz passo a passo a continha. Eu não estou fazendo aqui porque eu quero fazer no livro, para que vocês consigam visualizar a situação, o problema, e eu não tenho espaço, tá? Então, assim, no seu livro, se você tiver espaço, né, porque você vai estar fazendo a lápis, e é mais, é mais adequado, né, do que fazendo assim, do como a prof está fazendo, então você pode fazer passo a passo, tá? Então, aqui eu tenho esse número, 240. Só que eu quero saber quanto que são 3 décimos dessa questão, dessa quantia, me perdoe. Então, eu venho aqui e faço 240 vezes 3. Por quê? Quando eu tenho aqui uma fração que tem um numerador maior do que 1, eu sempre multiplico. Então, sempre assim. Qual é a regrinha? Embaixo eu divido, tá? Pelo denominador. E eu multiplico o resultado pelo numerador. Tá? Quando esse numerador é maior do que 1. Por que é maior do que 1? Porque se for vezes 1, é o mesmo número. Tá? Por isso que nas outras questões nós não multiplicamos, porque era 1, tá? O numerador.
Então, aqui, 240 vezes 3, eu tenho aqui 720. Só que tem aqui uma questão, não termina, tá? Eu quero saber o seguinte, tá? Quanto que ela depositou? Esses R$ 720 corresponde a 3/10 da quantia que ela usou para repor o material. Então, assim, dos R$ 240, a Giovana pegou R$ 720 e comprou de material novo. Só que eu quero saber o seguinte, quanto que ela depositou? Eu não quero saber quanto que ela comprou de material. Então, o que eu faço? Eu pego os R$ 240, 240 não, desculpa, os 2.400, que foi o total que ela teve de lucro na feira, menos os R$ 720 que ela comprou de material. Então, porque ela, dos 240, ela pegou 3/10, que são 720, comprou de material. Mas eu preciso saber quanto que ela depositou. Então, 2.400 menos 720 vai dar 1.680. Então, aqui eu tenho a resposta da minha questão. Giovana depositou no banco R$ 1.680 dos 2.400 que ela arrecadou na feira, ok? Por que eu fiz essa continha de menos? Porque os 720 foi o que ela gastou com materiais novos. E eu não quero saber quanto ela gastou com materiais novos, eu quero saber quanto que ela depositou. Por isso que eu peguei o total e eu subtraí os 720. Eu fiz menos 720, porque foi o que ela gastou. E aí restou aqui 1.680, que foi o que ela guardou no banco. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem para que vocês possam passar para a prof, não fiquem com a dúvida. Ok? Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãos estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outra cidade? Então, prestem atenção, tá? Eu tenho aqui um dado importante. 3/4 são da cidade, tá? Da feira de artesanato. Mas eu preciso saber, tá? Quantos deles são de outra cidade? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, quanto que são o total de artesãos da própria cidade, né? Então, eu venho lá e pego o total de artesãos, que é 128, tá? E divido por 4. Lembra da regrinha? Divido o denominador, multiplico o resultado pelo numerador. Então, vamos lá. 128 dividido por 4, ok? Então, vamos lá, né? 12. Qual é o número na tabuada do 4 que é igual ou menor que 12? Lembrando que tem que ser o número que mais se aproxime. Então, eu tenho lá o 3. 3 vezes 4 é 12. Para 12, nada. Desço o número 8. 2 vezes 4, né? Dá 8. Para 8, eu tenho nada, tá? Aqui eu fiz direto por questão de espaço, viu, gente? Lembrem-se, aqui a prof não está fazendo passo a passo por questão de espaço. Então, aqui eu tenho 32, certo? Mas eu preciso saber quanto que são, tá? De outra cidade. Então, aqui, 128 dividido por 4 deu 32. Tá? Então, 32 é 1/4 do total, certo? De artesãos, tá?
Então, 32 artesãos são de outra cidade, porque eu quero saber quantos são de outra cidade, tá? Então, vamos lá. Então, 1/4 eu tenho aqui, ó. 1/4 dos artesãos são, né, de outra cidade. Então, aqui, são de outra cidade. Tá? E aí, quantos são? 32. Ok? Vamos lá, então. Lembrem-se, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Anotem na questão para que nós possamos discutir em aula, gente. Não fiquem com a dúvida. Ok? Aqui. Eu tenho a questão 13 agora. Essa questão 13 equivale à unidade de medida, tá? Nós estudamos unidade de medida lá na escola, tá? Lá no livro 1 ainda. Então, ó, então você sabe aqui um dado importante que a questão nos traz. Você sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso aqui, ó, é importante, tá? Você já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Duas coisas importantes. Marque um X nas frases corretas sobre essa relação. Então, eu tenho 2 dados importantes e eu vou marcar um X naquilo que é correto referente a estas afirmações. Tá? O metro é 1/100º de centímetro, tá? 1 metro é 1/100º de centímetro? Não, gente, não é 1 metro, não é 1/100º de centímetro. Né? É 1 milésimo de centímetro, tá? Então, aqui, 1 centímetro é 1/100º de metro? Sim, gente, está correto. 1 centímetro é, sim, 1/100º de metro. Então, você vai marcar aqui um X. 50 centímetros equivale a meio metro? Sim, gente. 1 metro é o quê? 100 centímetros. A metade de 100 é 50. Então, está correto. 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. Tá? 1 milímetro é 1/10 de centímetro? Sim, porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Tá? Então, aqui está correto também. 1 centímetro é 1/10 de 1 milímetro? Não, gente, não é. Tá? 1/10 de 1 milímetro. Agora, 14. Essa fita tem 1 metro de comprimento e foi repartida em 5 partes iguais. Então, aqui eu tenho 1 metro, né, fictício, porque, né, é só para representar, e o metro foi dividido em 5 partes iguais. Quantos centímetros é em cada parte da fita? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, tá? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, certo? Se é a mesma coisa que 100 centímetros, então o que que eu faço? Né? Eu vou lá e eu faço aqui, ó, 100 centímetros, certo? O que que eu faço, gente? Eu divido, tá? Por 5, tá? 1 metro dividido por 5, gente. Quanto que é? 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, quantos centímetros há em cada parte da fita? Tá? 20 centímetros, tá? Aqui, qual é a fração? Qual é a fração que representa cada uma das partes da fita?
tá? Então, aqui, se eu tenho 1 metro dividido por 5 partes, tá? Então, aqui, qual é a fração que representa isso, né? Então, eu tenho aqui uma fração que é 1/5, tá? Alguma dúvida até aqui? Lembrando, se você tem dúvida, você marca do ladinho, me fala, entre em contato comigo para ficar aqui, tá? Aí nós voltamos lá. Trace uma marca de meio metro na fita. Essa marca está na parte pintada de qual cor? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a fita, né? Então, aqui a metade da fita nós podemos considerar, tá? Que é aqui, mais ou menos. Tá? Então, você vai traçar. Deixa eu só mudar de cor, porque senão você não vai conseguir ver. Uma linha mais ou menos aqui, né? Lembrando que tá bem, né? Só para vocês visualizarem. Então, ó, trace uma marca de meio metro nessa fita. Essa marca está pintada de que cor? Tá? A marca, tá? De meio metro está pintada de, ó, que cor é essa? Aqui, azul, ok? Então, isso é muito simples, é lógico, gente. Essa representação aí de 1 metro é fictícia, porque nós podemos ver que 1 metro não é essa metragem, tá? Mas é só para visualizar, tá? Aí, aqui nós vamos agora para a página 11, meus amores. Ok? Lá na página 11. Essa atividade aqui, meus amores, você vai precisar de uma régua, tá? Então, aqui nessa atividade, você precisará de uma régua, tá? Então, a prof vai colocar aqui, ó. Você precisará de uma régua. Por quê? Você vai ter que pegar, né? Você tem que, ó, existe um sapo que tem de comprimento 8/10 de centímetro, porque esse sapo aqui, ó, bem pequenininho. Ele vive na Papua Nova Guiné. Quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? Então, você vai pegar a régua, tá? Então, se ele tem 8/10 de centímetro, o que você vai fazer? 8/10 de centímetro é a mesma coisa que 8 milímetros de comprimento. Então, você vai traçar uma linha aqui, linha de 8 milímetros, tá? Você vai pegar a tua régua e vai traçar uma linha de 8 milímetros. Lembrando, tá? Eu tenho ali a minha régua dividida em centímetros e milímetros, tá? Milímetros são os quadradinhos, os risquinhos bem pequenininhos entre cada centímetro, tá? Use uma régua para traçar uma linha com essa medida. Então, aí você vai pegar a sua régua e vai traçar lá, 8 milímetros, tá? Use a régua para traçar uma linha com o dobro dessa medida. Qual é o dobro de 8 milímetros? 8 vezes 2, 16 milímetros, tá? B, o comprimento do sapo da foto mede menos que o triplo do comprimento do bicho ou mais do que o dobro do comprimento do bicho? Menos que o triplo do comprimento. Então, menos que o triplo, né? Qual que é o triplo de 8 milímetros? Tá? 8 vezes 3 é quanto? Então, você vai ver, você vai medir. Tá? E o dobro? Qual que é o dobro? Nós já vimos, 16 milímetros. Tá? Então, você vai ver qual é a opção, tá? Que está mais adequada. Então, o que nós percebemos aqui? Que ambas as opções estão corretas. Menos do que o triplo? Sim. E mais do que o dobro? Sim. Porque mais do que o dobro é menos do que o triplo, né, gente? Aí, aqui, a linha verde
né? Que é essa linha que está aqui escondidinha, mas que aí no seu livro você consegue ver, tá? Tem 8 centímetros de comprimento. Quantos sapinhos cabem enfileirados, um encostadinho no outro, sobre esta linha? Então, você vai pensar aqui. Se o sapinho tem 8 milímetros, certo? E essa linha tem 8 centímetros. Quantos sapinhos cabem? Tá? Então, o que você tem que pensar? 8 milímetros vezes 10, né? Vai dar o quê? Né? Quanto que vai dar? 8 centímetros vezes 8 milímetros vezes 100, quanto que vai dar? Então, você vai perceber o seguinte, que aqui nesta linha, se você colocar um sapinho enfileirado bem pertinho atrás do outro, você vai perceber que, né, serão necessários 10 sapinhos para formar uma linha de 8 centímetros. E 100 sapinhos para formar uma linha de 80 centímetros, tá? Então, você vai escrever isso aqui. Ok? Certinho, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, anotem no lado, mandem um zap para a prof, que eu estou aqui para responder, tá? Em cada linha do quadro, as medidas são equivalentes. Complete-as com as medidas que faltam. Tá? Então, aqui ainda sobre unidade de medida, tá? Vocês vão olhar aqui no quadrinho as medidas que são equivalentes, tá? E vocês vão completar. Então, aqui, 8 décimos de metro. Quanto que é? 8 décimos de metro é igual a 80 centímetros. Ok? 1/2 centímetro é igual a quantos milímetros? É igual a 5 milímetros. 10 centímetros é igual a quantos metros? 10 centímetros é igual a 1 décimo de metro, tá? Aqui, 1/5 de metro. Quantos centímetros são? 20 centímetros. Nós já fizemos uma questão de 1/5 de metro, né? 3 décimos de centímetros. Quantos milímetros são? 3 milímetros. 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro, ou também 5 décimos de metro, ok? 7 milímetros é igual a 7 décimos de metro, ok? 1/100º de metro, quanto que é? 1 centímetro, né? 2/100º de metro, quanto que é? 2 centímetros. 3/100º de metro é igual a 3 centésimos. Ok? Então, gente, a gente percebe aqui que a gente tem várias maneiras diferentes de representar as unidades de medida, né? A gente pode utilizar fração, né? Então, assim, milímetro, centímetro e metro.
são medidas equivalentes, tá? Aqui, se vocês têm alguma dúvida, a prof irá sanar essa dúvida. Então, anotem, perguntem, tá? A gente vai retomar esse conteúdo, né, com exercícios. É interessante que vocês assistam essa videoaula, embora, né, seja um pouquinho mais alongada até o final, tá? A prof vai disponibilizar no grupo de vocês um exercício referente a situações, problemas com fração, tá? Então, assim, vou mandar este vídeo para o grupo, tá? Assistam, vou mandar um link, vou tentar abrir uma conta no YouTube e mandar o link no grupo para que vocês possam assistir, tá? E logo mais eu vou disponibilizar um outro vídeo explicativo da atividade que eu vou mandar no grupo. Ok, galerinha? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijinhos!